Oi pessoal, eu sou a instrutora Daniela e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que a professora Maricel explicou sobre o Samkhya, o Tantra e chakras, sobre os princípios destas filosofias que explicam o surgimento do universo manifestado, desde a parte macro, galáxias, estrelas, até o micro, que se manifesta aqui no nosso corpo e em tudo que a gente conhece, tudo que a gente vê, com tudo que a gente interage. Essa primeira etapa nos permite compreender o surgimento dos condicionamentos e a nossa possibilidade de interferir através de ter conhecimento, escolher de uma maneira mais emancipada, nos tornarmos cada vez mais responsáveis das nossas atitudes e das nossas escolhas. Agora, nós vamos entrar na parte prática. E a primeira etapa dessa parte prática são os mudras. A intenção é, nós sabemos agora que podemos interferir, sabemos como funcionam e surgem os condicionamentos e que nós vamos ter a capacidade de gerar alguma mudança se assim for a nossa escolha. Então, como nós vamos fazer com que isso aconteça? Tem um ferramental técnico que nos permite. Começaremos então pela parte da linguagem gestual. Então, essa parte da imersão é o módulo Gestos de Poder. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto mudras, imagens de mudras e muito provavelmente pode até ser que já tenha utilizado alguns mudras, tá? Um que é extremamente conhecido é o Jnana Mudra, indicador e polegar tocando um ao outro e os outros dedos soltos, tá? É um gesto que geralmente é utilizado associado às técnicas respiratórias ou associado a técnicas de concentração e meditação. Nós chamamos de gesto de poder porque o mudra tem a capacidade de atuar, por exemplo, nos nossos centros de forças, os chakras. Que os chakras são os centros, órgãos do nosso corpo que captam, armazenam e distribuem energia e modulam algumas funções, como a excreção, o aparelho respiratório, o sistema reprodutor, o sistema circulatório, enfim. E além disso, regulam o nosso comportamento, então, o estado de humor, a capacidade de realização, a inclinação para ser extrovertido ou para ser mais introspectivo. E o mudra tem a capacidade de agir nesses centros de força, de interferir, modular, aumentar, reduzir o funcionamento desses centros de força. O fluxo energético do nosso corpo pode ser alterado através dos mudras, tá? A liberação ou bloqueio de canais energéticos e desencadeando também alteração nos nossos estados de consciência, que é uma das funções, uma das intenções que nós temos através da utilização da linguagem gestual. Você acha que é exagero? O mudra tem a capacidade de alterar processos bioquímicos no nosso corpo, a produção hormonal, as sinapses, os batimentos cardíacos. Se você acha que isso é um pouco de exagero, tente lembrar de algum momento em que você deu uma fechada em alguém no trânsito. Você nunca fez isso? Todo mundo já fez isso uma vez na vida, vai. Então, no momento que você deu uma fechada em alguém no trânsito e aquela pessoa tira o braço para fora do carro e levanta um único dedo e mostra para você. Ao ver essa situação, ao olhar para essa situação, imediatamente seus batimentos cardíacos alteram. Imediatamente a sua respiração se altera. Vários processos bioquímicos são alterados no seu corpo. Você nem fez o gesto, você só olhou para o gesto. O que nós vamos fazer depois de desencadear essas reações é outra história, mas aquele gesto desencadeou imediatamente uma infinidade de reações e sensações no seu corpo. Então, sim, a linguagem gestual tem um poder muito forte na transformação do seu corpo, da sua psique. O
termo mudra significa literalmente gesto, senha, selo ou chave. No Kularnavatantra, ele divide essa palavra, ele ensina que essa palavra provém de duas outras palavras. Mud, que significa deleitar ou encantar, e Dra, que significa aquilo que leva ou aquilo que conduz a deleitar. Então, mudra é aquilo que conduz ao deleite, que vai desencadear o deleite. Mas o deleite do quê? Imagine há 5.000 anos, ou há 2.000 anos, que é mais ou menos quando nós temos o registro histórico da linguagem gestual. Embora nós saibamos que ele deve existir há muito mais do que isso, tá? Mas há 2.000 anos, uma pessoa fazendo a experiência de colocar as mãos num gesto e de repente esse gesto desencadeia um aquietamento ou mais ansiedade. Altera o estado de saúde. Então, o gesto vai alterando sensações internas no seu corpo ou internas da psique. O que as pessoas imaginavam naquele momento? Esse gesto nos permite gerar tais transformações, então deve ser um gesto mágico. Hoje, nós temos um arsenal científico que nos permite compreender um pouco melhor. Mas independente da compreensão, se nós não compreendêssemos ou compreendendo, a linguagem gestual ia produzir os seus fenômenos ainda assim. A mitologia, ela associa o surgimento do mudra ao período do Dwapara Yuga. Yuga são os períodos de existência do universo, tá? São as eras, as idades do universo. O Dwapara Yuga foi o que precedeu ao período que nós vivemos hoje, que é o Kali Yuga. No início do Dwapara Yuga, a humanidade começou a perder os seus valores, a se desvencilhar e se afastar dos seus valores. E aí os deuses, observando isso, vão pedir a interferência de Brahma, que é o Criador. Então, Brahma, lembre que nós estamos falando de mitologia hindu, tá? Mitologia, ela faz com que nós acessemos arquétipos do nosso subconsciente, do inconsciente. Então, não dá para levar ao pé da letra. Os deuses foram a Brahma pedir uma interferência, uma vez que os homens estavam se afastando dos seus valores. E ao fazê-lo, Brahma teve a ideia de criar algo que fosse capaz de emancipar o homem novamente. E o que ele criou foi aquilo que nós hoje conhecemos como Natya Shastra. Tá? Natya Shastra é conhecido como a dança hindu, mas não é só dança, tá? Natya pode ser, a tradução literal é drama ou teatro. E no Natya Shastra, que é considerado um dos 5 Vedas, surge a poesia, surge a literatura, surge a melodia, a linguagem gestual dentro da expressão corporal, a emoção estética, que é aquilo que se transmite através da arte para tocar o coração das pessoas que estão assistindo ou vendo a reprodução de alguma forma de arte. Então, a arte foi criada como uma ferramenta de emancipação do ser humano. E isso foi tão poderoso na antiguidade que o sistema hindu, que é um sistema rígido de castas, onde se você nasceu numa determinada casta, você não muda nessa casta de forma alguma, a não ser na sua próxima existência, na sua próxima vida, mas se a arte que era acessível a todos, e se você se tornasse um artista na antiguidade, você saía desse sistema, você conseguia ficar por fora desse escotinho do sistema rígido das castas do hinduísmo. Então realmente era uma ferramenta de emancipação e de aprimoramento. O conhecimento um pouco mais científico hoje nos permite compreender a atuação dos mudras pelos seus mecanismos de ação. Um dos mecanismos de ação do
gesto é o mecanismo reflexológico e que se subdivide em duas vertentes. Uma delas é a pavloviana. Ivan Pavlov foi um cientista que ficou conhecido principalmente pela sua teoria do reflexo condicionado, ou do comportamento condicionado a um estímulo. Tá? Ele fez uma experiência com um cachorrinho, deixado num local escuro, e até que ele perdesse a noção do que era dia e do que era noite. E toda vez que tocava um aviso, um apito sonoro, ele servia comida e água para o cachorro. E aí, cada vez que o apito sonoro era repetido, o cachorro, num determinado momento, começou a associar o apito sonoro à recompensa, a receber comida e receber água. Então, ele tinha reações, começava a pular, o rabinho a abanar, né? Aí o que acontece? Depois de um tempo, ele começou a acionar o apito, no entanto, não dar a recompensa. Só que a resposta fisiológica do cachorrinho era a mesma. Então a associação já estava feita. De tanto acionar o apito e servir a comida em seguida, aconteceu uma associação aí e um reflexo condicionado de reações no animal. Nós funcionamos da mesma forma. Tá? Então, se nós utilizarmos um determinado gesto muitas e muitas vezes e fizermos uma determinada associação, imaginando, visualizando ou mentalizando, num determinado momento você vai usar o mesmo gesto e mesmo que você não imagine, não pense, não associe nada, ele vai acionar esse reflexo condicionado. Tá? É um dos mecanismos de ação reflexológico. O outro é o nervoso, o mecanismo do sistema nervoso. Uma vez que nós temos muito mais sensibilidade nas mãos e na boca, tá? Se você procurar na internet o homúnculo de Penfield, Penfield foi um cientista, também neurocirurgião, na verdade, que estudou como é que o cérebro interpreta, como é que o cérebro capta as informações do meio externo. E ele capta principalmente, nossos principais sensores são as mãos e a boca. Nós temos muito mais terminais nervosos. Então o homúnculo de Penfield, se você olhar na internet, você vai ver que assim, é uma figura que tem uma boca gigantesca e que tem as mãos enormes. E todo o corpo todo o restante do corpo é minúsculo. Então, por nós termos bastante terminais nervosos nas mãos, dependendo de como nós atritamos, de como nós tocamos, de que parte nós tocamos de uma parte do dedo ou na mão, nós vamos desencadear sensações imediatas. Então essa parte do efeito reflexológico do mudra, o mecanismo de ação simbólico, tem a ver com aquele exemplo que eu falei sobre você dar uma fechada no trânsito e alguém levantar um único dedo que altera toda a sua fisiologia. Tá? Por que altera a sua fisiologia? Por aquilo que aquele gesto representa para a humanidade. Então, aquilo gera alterações, tá bem? Existem gestos que estão profundamente arraigados na nossa cultura. Por exemplo, você sabe o que a pessoa quer dizer quando ela está fazendo isso. Você sabe o que a pessoa quer dizer quando ela está fazendo isso. Isso. Então, a linguagem gestual aciona os arquétipos do nosso subconsciente através daquilo que ela simboliza, através dos símbolos. Os símbolos são necessários ser estudados para que você compreenda e saiba utilizar a linguagem gestual. Como, por exemplo, esse gesto, que é um Abhaya Mudra, ele pode ser utilizado assim. Teoricamente, ele não representa muita coisa se eu não sei o que ele significa. No entanto, está profundamente arraigado na cultura hindu que esse gesto representa os 5 elementos materiais e a consciência. E ele significa que você está com as mãos desarmadas, então que você não precisa temer quando a pessoa se aproxima com esse gesto. Então,
a representação simbólica dele é: não precisa ter medo. E com a outra mão, você é como se estivesse dizendo: eu te protejo, eu te ajudo, não temas e eu te protejo. Então, quando você conhece o mecanismo simbólico do gesto, à medida que você vai executando ele várias e várias vezes, você aciona essa sensação, a sensação de proteção, a sensação de que você não precisa temer os seus desafios, por exemplo, tá? Entre uma infinidade de outras coisas que nós podemos simbolizar com essa parte gestual. E o último mecanismo de atuação do mudra é o magnético, que é muito interessante, porque o magnético ele vai atuar principalmente nos chakras, tá? Lembra que eu falei que os chakras são centros de força que regulam nossas funções fisiológicas e eles regulam também nossas atitudes e comportamento. Nós temos bilhões de chakras ao longo do corpo, mas temos aqueles principais que são os que regulam essas funções e são os 7 principais que estão ao longo da nossa coluna vertebral. Dependendo da posição das mãos, nós vamos aumentar, diminuir ou estabilizar esses centros de força. Nas mãos, nós temos a correspondência entre cada um dos dedos e alguns dos nossos centros de força, tá? O nosso dedo polegar, ele atua no centro de força que é do nosso plexo celíaco, aqui na boca do estômago, tá? O dedo indicador, ele atua na modulação do nosso centro de força do plexo cardíaco. Regula as funções tanto do sistema circulatório quanto do sistema respiratório também. O dedo médio, ele vai atuar no centro de força laríngeo, tá? Vai interferir e modular esse centro de força da região da garganta. O dedo anelar, ele vai atuar ou modular o centro de força que é da região coxígea, lá na base da coluna vertebral. E o dedo mínimo é a região do baixo ventre, tá? É cerca de 3, 4 dedos abaixo da altura do umbigo. Quando nós tocamos as pontas dos dedos, nós estamos ou aumentando, ou diminuindo, ou eliminando ou equilibrando a movimentação energética em alguns desses centros de força. E o que vai modular isso é o nosso dedo polegar, tá? Se você tocar o polegar na ponta de algum desses dedos, por exemplo, toquei o polegar na ponta do indicador. Na ponta nós estamos equilibrando a energia. E equilibrando a energia no centro de força que é representado por este dedo, que é o centro de força do plexo cardíaco. Então, equilibramos a energia ao tocar a ponta do dedo na ponta do polegar. Se nós colocarmos a ponta do polegar na base de algum dedo, nós estamos fazendo com que aumente, nós estamos estimulando mais as funções do centro de força que é representado por aquele dedo. E nesse caso, na base do dedo anelar, nós vamos estimular as funções do centro de força da região do cóccix, da região coxígea, do plexo coxígeo na base da coluna. Tá? Tem um nome esse centro de força que é Muladhara Chakra, assim como todos os outros, tá? Tem seus nomes sânscritos. Se eu cobrir por cima o dedo, eu vou reduzir as funções, eu vou atenuar as funções daquele centro de força que está representado por aquele dedo. E ao saber disso, a gente começa a conseguir saber utilizar os mudras de maneira prática, de maneira pontual. Até porque, por exemplo, cada pessoa tem características que já são suas naturais. Algumas delas precisam ser atenuadas e outras precisam ser exacerbadas. E a linguagem gestual, ela nos permite fazer essa modulação de exacerbar ou de atenuar alguma característica que já seja nossa, genética. Outro fenômeno é a polaridade das mãos. Quando nós temos gestos que eles são feitos com as duas mãos, aí nós utilizamos sempre
a mão que tem polaridade positiva de uma forma e a mão polaridade negativa de uma forma. Existe uma regrinha para você conseguir fazer com que ocorram os fluxos energéticos. Tá? O fluxo energético no nosso corpo ele é regulado pelo centro de força, pelo chakra. E ele se dá normalmente assim, de cima para baixo, da frente para trás, do dorso para o ventre. Isso nos membros inferiores também acontece, tá? Pode acontecer o inverso? Sim, pode acontecer. A gente pode interferir na movimentação, no sentido em que esse fluxo está acontecendo, tá bem? No corpo feminino, polaridade positiva no lado esquerdo e negativa no lado direito. No corpo masculino, isso é invertido. Lado direito, polaridade positiva, lado esquerdo tem polaridade negativa. Polaridade, que a gente está falando agora, tem a ver com você ter um diferencial de potencial energético que permite fazer circular energia. Não tem nada a ver com bem e mal, tá bem? É como acender uma lâmpada, tá? É como se o chakra fosse o reator ali e que vai gerar o diferencial de potencial de energia que vai permitir que a energia saia de um lugar e vá para o outro lugar. Tá? Então é por isso que existe essa polaridade e é natural, é um fenômeno natural. Ao ativar outro fenômeno, os chakras superiores acima da altura do plexo cardíaco, eles têm polaridade mais positiva e os inferiores mais negativa. Isso também tem a ver com uma relação a um em relação ao outro. Por exemplo, uma parte do seu corpo tem polaridade positiva com relação a outra. A palma, quanto mais distante do tronco, mais negativo, quanto mais próximo do tronco, mais positivo. Então, o meu braço, ele é negativo com relação ao tronco, mas ele é positivo com relação ao antebraço. O antebraço é negativo com relação ao braço, mas ele é positivo com relação à mão. E assim por diante. Tá bem? Então, ao usar as mãos, nós vamos sempre ter a mão com polaridade positiva numa posição e negativa em outra posição. A norma é, quando você estiver com uma mão sobre a outra, a mão que está em cima é a de polaridade positiva. Por exemplo, no Shivalingam Mudra. Eu, sendo mulher, vou deixar a minha mão esquerda por cima e a mão direita, que tem polaridade negativa, embaixo. Os homens fariam o inverso, tá? Por exemplo, o Matsya Mudra. A mão polaridade positiva fica por cima e a mão de polaridade negativa fica por baixo. Isso com relação a ter uma mão sobre a outra. Agora, se nós formos cruzar as mãos, aí vai mudar um pouquinho, depende. Se você estiver cruzando as mãos e uma mão está voltada para frente, é a positiva, como por exemplo no Chakra Mudra. Agora, se as mãos estiverem voltadas para dentro ou uma delas voltada para dentro, a mão que estiver mais próxima do seu corpo, aliás, nem é só isso, né? É a mão que está para frente, mas ela também está mais próxima do seu corpo. Agora, se as mãos estão para dentro, como no Garuda Mudra, a mão que vai por dentro, perto do seu corpo, é a mão que tem a polaridade positiva. Quando você tem as mãos cruzadas, a mão que vai ficar por cima é a mão que tem polaridade negativa. Então, no caso dos homens é a mão esquerda, nas mulheres a mão direita, tá? Que é o caso do Granthi Mudra. Você cruza os dedos, então a mão negativa vai cruzar por cima. Tá bem? Agora, quando você tem uma parte da mão ou um dedo voltado para dentro, o dedo que fica para dentro é o da mão que tiver polaridade positiva, que representa a consciência mergulhada, normalmente representa a consciência mergulhada na matéria, na natureza, tá? Como no Shankha Mudra. Então você pega a mão que tem polaridade positiva, envolve o dedo com a mão de polaridade negativa e fecha. É o Shankha Mudra. Agora, tendo esse conhecimento, você já consegue
abrir a foto de um mudra, observar e saber como é que esse mudra, onde é que esse mudra vai atuar no seu corpo, né? Quais são as transformações que ele vai ser capaz de produzir no seu corpo. Claro que você tem que entender bastante sobre os centros de força, sobre os chakras, tá? E na nossa imersão, nós vamos estudar 108 mudras. Para que eles servem? Tá? Qual que é a sua aplicação? Quais são as suas indicações? Quais são as suas contraindicações? Fazer uma vivência de cada um deles para ter aquela experiência de como é que isso está atuando e funcionando. Esse curso ele tem a duração de 6 horas, mas agora com essas informações que você tem, já dá para brincar um pouquinho, já dá para curiosar um pouquinho e ir desvendando esse universo simbólico e magnético e que tem um poder de atuação poderoso sobre a sua psique e sobre a sua fisiologia. Convido vocês a gestos de poder.